seguindo a nossa série de vídeos onde discutimos alguns fatos importantes que levaram a grandes erros das montadoras aqui no Brasil. Hoje vamos falar dos vacilos da nossa querida Fiat e quem sabe conseguir determinar o seu maior erro. Não se esqueça de conferir os outros vídeos dessa série, o link da playlist está lá embaixo na descrição. Mas seja bem-vindo ao canal, fica comigo até o final e bora pro vídeo. A Fiat é uma importante montadora na história automobilística do Brasil. Goste você ou não da marca, pelo menos deve reconhecer o legado dessa montadora. E vamos voltar lá no passado, quando surgiu o saudoso Fiat 147. A Fiat no Brasil foi inaugurada em 1976 para fabricar o 147, um derivado do antigo Fiat 127 italiano. E naquele ano foi lançado o carro, e apesar da sua simplicidade, o carro enfrentou uma chuva de preconceitos, mesmo vindo para concorrer com Volkswagen Fusca e também a Brasília, que eram até então carros mais simples e obsoletos. Muita gente reclamava do Fiat 147 com seu espaço interno que não era bom, um sonzinho de peido que saía pelo escapamento, o câmbio manual que não engatava bem a primeira marcha e também o seu aspecto de frágil, onde muita gente achava que o carro iria quebrar só de olhar para ele. Inclusive, por causa dessa fama, a marca ganhou inúmeros apelidos carinhosos, como por exemplo, "Fui iludido agora à tarde". Mas o carro tinha os seus méritos, como uma boa economia de combustível e capacidade de bagagem, fora o aprendizado que deixou aqui para o Brasil, sendo o primeiro carro que teve motor transversal e foi também o primeiro movido a álcool, e deixou soluções interessantes para o futuro Uno, como por exemplo o step no cofre do motor. Mas espera aí, alguém falou Uno? Isso mesmo. Criado em 83 na Itália, o carro mais mítico da Fiat aqui no Brasil nasceu em 1984, o Fiat Uno. O sucessor espiritual do antigo 147 teve uma importante missão, a qual foi muito bem executada: impulsionar o crescimento da Fiat aqui no Brasil. E até hoje o carro é elogiado e procurado no mercado de usados, apesar da sua extrema simplicidade. E graças a isso, esse carro é praticamente inquebrável mesmo, um tanquinho de guerra. Visando economia de combustível e praticidade urbana, o Uno chegou aos anos 90 como um sucesso absoluto e atravessou a década ainda em alta. E nem precisa falar que o Uno foi um baita sucesso da Fiat, um nome que simboliza uma marca de tradição, além de também marcar inovações como o primeiro carro turbinado de fábrica aqui no Brasil. Porém, já nos anos 90, a Fiat começou a dar os seus tropeços por aqui, e começou com o Tipo. O Tipo já chegou chamando muita atenção e em determinado tempo na sua vida aqui no Brasil, chegou a incomodar o líder de vendas, o Volkswagen Gol, visto o tamanho do seu sucesso. Inicialmente foi importado, o Tipo acabou tendo um gravíssimo problema que provocava incêndios. Era um defeito no sistema de direção hidráulica que jorrava líquido inflamável do motor quente. Muita gente tomou prejuízo e mesmo depois com a correção do problema, nacionalização do carro e lançamento de outras versões, o Tipo ficou literalmente queimado no mercado e junto com ele a reputação da marca. Depois veio o Tempra, o primeiro sedã médio da marca aqui no Brasil. Aliás, que baita sedã, né? Naquela época só podia comprar esse carro quem tinha muito dinheiro mesmo. E por ser um carro considerado avançado já no seu tempo, o Tempra ao longo dos anos não recebeu uma manutenção como deveria, transformando isso em uma bola de neve, descuidos e gambiarras que tornaram o carro uma bomba que caiu na boca do povo. Eis que o Tempra começou certo, mas logo depois começou a dar errado, queimando mais ainda a montadora. E em mais uma tentativa de trazer mais tecnologia aqui para o Brasil lá nos anos 90, a Fiat lançou o Fiat Marea, a mãe de todas as bombas. Era um carro muito tecnológico e avançado para o seu tempo aqui no Brasil. Inclusive pegou muita gente despreparada, como mecânicos e também a própria Fiat. Fora também o projeto mecânico do carro, que era bastante complexo, né? Isso elevava o custo de manutenção do carro lá para as alturas. E tudo isso ajudou na fama de bomba do carro, que não teve jeito mesmo e caiu na boca do povo. E mesmo com o lançamento de motores mais simples, como 1.6 e 1.8, não teve jeito. O Marea é reconhecidamente um dos piores carros aqui no Brasil. Sendo assim, o Marea, apesar disso tudo, é um ótimo carro, gostoso de se guiar, tem uma performance invejável para um carro de passeio, tinha um ótimo acabamento e muito completo também. Sendo assim, a maldição de carros médios caiu sobre a Fiat, que não acreditava que o Brasil era um país muito atrasado para carros como o Marea.
E também teve o Brava, que era a espoleta da ogiva mãe, o Maré. Mas calma, porque nesse ínterim a Fiat teve um baita acerto, e ele se chama Fiat Palio. O Palio foi um carro que veio como uma opção mais requintada em relação ao Uno, e como foi falado, era muito simples. O Palio era mais moderno, bonito, confortável e muito acessível, inclusive no quesito manutenção. Fez um sucesso absoluto e ajudou a levantar o sucesso da Fiat aqui no Brasil. O mesmo aconteceu com seus derivados, como a Fiat Weekend, o Siena e a Strada. Agora, voltando à maldição dos carros médios, a Fiat trouxe o estilo para suceder o Brava, um hatch médio com pinta de esportivo, super jovem e muito cobiçado por todos. E o Fiat Stilo também teve o motor do Fiat Maré à sua disposição, que ajudou a ser contagiado pelo seu vírus bombástico. Depois veio aquele erro gravíssimo, onde uma das rodas traseiras se soltava, destruindo a reputação do carro. E o Stilo carregou o estigma negativo de carro médio da Fiat, que só dava dor de cabeça e tudo mais. E para piorar o que não estava bom, foi oferecido também o famigerado câmbio automatizado Dualogic. E apesar da parceria da Chevrolet com a Fiat, que usou os bons motores confiáveis GM, o Stilo 1.8 8 válvulas, mesmo sendo muito confiável, não conseguiu convencer muita gente que era um carro que não dava problemas. Sendo assim, o nobre hatch saiu de linha e deu o seu lugar ao Bravo. Mas antes de falar do Bravo, vamos falar um pouco do Punto. O Punto foi um carro intermediário entre o Palio e o Stilo. Era um hatch compacto também, só que menos simples que o Palio. O Punto foi um bom carro, mas que também, infelizmente, muita gente falava mal dele por puro preconceito. Meio perdido no portfólio da marca, que naquela época já era inchado, o Punto sofria com as vendas dos Palios mais completos e também com as versões mais em conta do Stilo. E para variar, também recebeu o câmbio Dualogic e teve aí boa parte da sua reputação jogada no lixo. E já voltaremos ao Punto, aguenta aí. O Bravo substituiu o Stilo e o Linea chegou como sedã médio para suceder o bombástico Maré. O carro não era um médio propriamente dito, apesar de ser vendido como tal, e a grosso modo era praticamente uma versão alongada e sedã do Punto. E isso colocava o Linea em grande desvantagem na época, principalmente se você fosse comparar com concorrentes como Ford Focus, Toyota Corolla e Honda Civic. Fora que também chegou com motor 1.9 e saiu de linha rapidinho, menos de 2 anos depois. E para piorar, meu amigo, adivinha o que aconteceu com o Linea? Recebeu aquele câmbio automatizado Dualogic que ajudou a afundar ainda mais o carro. Mas apesar de tudo, muita gente não acredita, né? Mas as versões com câmbio manual e motor 1.8 e-torque desse carro são muito confiáveis e duradouras. Sendo assim, o hatch médio Bravo também sofreu praticamente com o mesmo mal do Linea, e ele era um baita carro, porém tinha um refinamento ligeiramente inferior aos seus concorrentes de época, como o Golf e Focus. Fora que também ganhou a desgraça do câmbio Dualogic. E somando tudo isso ao preconceito histórico negativo desse nicho de carros médios com a Fiat, o Linea e o Bravo não deram muito certo. E o que todos esses carros que falei aí, como tipo, Tempra, Stilo, Linea, Bravo e Punto, têm em comum? Eles saíram de linha apenas com uma geração aqui no Brasil, afundando também a confiabilidade da Fiat por aqui. Fora o portfólio ultra confuso da montadora, né? Que já teve Fiat Uno Mille, Palio Fire, Palio Renovado, Novo Uno, Punto e Bravo. O Uno concorria com o Palio Fire como carro de entrada mais barato. E o Novo Uno concorria com o Palio Renovado. O Palio Renovado concorria com Punto e os Puntos concorriam também com Bravo, ou seja, aquele clássico erro de uma linha de carros que canibalizavam as vendas um dos outros. E buscando por uma renovação necessária e urgente, a Fiat acabou cometendo um grande erro, extinguindo de vez a marca ou nome Palio aqui do Brasil, que foi um baita sucesso e com muita tradição. E quase junto com o Palio foram embora também o Punto, o Bravo e o Linea. O Punto, inclusive, era um carro, apesar de meio perdido, tinha uma identidade única, ao contrário dos carros atuais da marca. Mas enxugar o portfólio era um mal necessário, mas poderiam pelo menos lançar o novo Palio, que seria tranquilamente o Fiat Argo, né, Fiat? Pois é, que vacilo. Enfim, um outro vacilo da Fiat foi também ter abandonado o Fiat Uno, que foi reformulado no começo da década de 2010 e nunca teve o mesmo carisma do antigo Uno quadradinho. E aí o que a marca fez? Ao invés de renovar o carro e melhorar,
lançou um novo carro derivado do Uno, o Fiat Mobi. E não me leve a mal, tá, quem tem esse carro, mas o Fiat Mobi não deveria acontecer jamais. E novamente, custava a marca ter melhorado, renovado e dado mais valor ao Uno. E ainda por cima mantiveram Gran Siena em linha, que ficou mais perdido que um cego que recebeu um vídeo da Esther Tigresa no WhatsApp. E até a data desse vídeo temos em linha o Fiat Mobi, o Uno e o Argo, que inclusive concorrem entre si em algumas versões. E o Crono sem expressão nenhuma no mercado, o Fiat Gran Siena igual ao morto-vivo e a Toro que se sobressaiu e vendendo bastante, dando muito certo. Tem também a Fiat Strada, que sempre foi um sucesso absoluto e talvez com essa renovação não tenha mais o mesmo sucesso, né? Enfim, eu acho que já deu para sacar o maior erro da Fiat, pelo menos na minha humilde opinião de bosta: a confusão gerencial e de planejamento de produtos. Nome de tradição como Uno deveriam ser aproveitados em novos projetos, já que o consumidor brasileiro se apega muito nisso. E apesar dos seus erros, a Fiat tem sim bons carros, que são confiáveis, além de alguns modelos venderem muito bem até hoje. Mas infelizmente isso acaba espantando muita gente que poderia comprar um carro da marca. Mas e você, o que acha disso tudo? Apontaria mais algum erro que eu não falei aqui nesse vídeo? Você confia ou não na Fiat? Conta para a gente aí nos comentários. Peço também o seu compartilhamento desse vídeo nas suas redes sociais com seus amigos e familiares. E se você também quiser, me segue lá no Instagram para saber os bastidores aqui do canal e trocar uma ideia por lá também. Peço também a sua avaliação positiva, se possível, com o seu like, o seu gostei. E se você é novo aqui no canal, te convido para se juntar a nós, se inscrevendo aí e clicando no sininho das notificações para ficar ligado nas novidades que postamos. E também, se você gosta de videogames antigos, conheça o meu canal de Games Retrô aqui no YouTube. Mas tamo junto, até o próximo vídeo. Valeu!